Pessoal, nessa etapa nós vamos mostrar a mistura da resina, a impregnação da fibra e o fechamento da bolsa de vácuo. Vocês podem ver aqui, a gente tem a resina e previamente nós colocamos um recipiente, tá? Já está zerada, e eu vou adicionar a ela o catalisador. Pessoal, isso é uma dica para que a gente não tenha um problema, um efeito maior na hora que a gente prepara a nossa resina. Sempre a adição do catalisador à base e nunca o contrário, tá? Vou adicionar aqui. Aqui eu vou colocar 50 gramas de catalisador. Sempre a adição do catalisador à base, façam de forma sempre devagar para que não exceda a quantidade e a gente perca o material preparado. Ok? 50 gramas. Todo esse volume que a gente preparou é de acordo com o TDS do material, Technical Datasheet. Uma vez misturado, pessoal, a gente pega uma espátula totalmente limpa, livre de qualquer sujeira, poeira ou qualquer outro tipo de adesivo, e a gente faz a mistura da base e do catalisador. Ótimo. O ideal, pessoal, é mexer de forma que os dois eles fiquem bem uniformes, tá? Mexa de forma lenta, a fim de que o mínimo de bolha seja gerado na mistura. Sempre no trabalho com resina, é bom sempre se atentar à quantidade de bolhas geradas, tá? Por quê? A gente tem um pot life muito pequeno. No caso do nosso material hoje, que é uma resina epóxi, a gente tem um pot life de 30 minutos. O que é o pot life? É o tempo máximo que eu tenho de aplicação do material à fibra, tá? Quanto menos bolhas eu tiver, menos vazio eu tenho no laminado. Então, pessoal, vocês conseguem ver aqui, ó, a gente já tem a uniformidade do material e a gente tem o mínimo de formação de bolhas. Pessoal, é sempre importante, depois que você preparou a resina, observar o ambiente que você está trabalhando, a fim de que não tenha nenhum tipo de contaminação, tá? Olhar a superfície do molde, ver se não tem nenhum tipo de poeira, nenhum fiapo de pano, a fim de que possa causar danos no material depois de impregnar. Então, pessoal, eu tenho aqui o material preparado, tá? A resina preparada. Eu vou fazer a aplicação de um pouco da resina, uma camada bem fina, no molde, na região onde eu vou fixar a fibra de vidro. Pessoal, existem vários tipos de laminação, tanto para produto como para ferramental. Existem algumas tecnologias a qual a gente aplica gel coat, aplica uma camada de foam antes da laminação e outros materiais. No nosso caso aqui, como a gente não tem nenhum material para acabamento de superfície, é somente a resina, eu aplico ela, primeira camada. Atente-se sempre a essa aplicação de forma que não tenha excesso, porque pode migrar para a região do bambam e causar danos na bolsa final, na bolsa de vácuo, no fechamento dela, tá? O ideal é que a gente não tenha contato nenhum nessas regiões. Com cuidado, pessoal, e sem que eu deforme a fibra de vidro, eu coloco ela na região onde eu passei, tá? Coloquei, pessoal, eu somente solto ela, tá? E aí eu venho com o material. Nunca fazer o gesto de arrasto. Quando eu faço um gesto de arrasto, eu posso deformar a fibra. Então a intenção é a gente sempre molhando o material, batendo, tá? E aí vocês podem vir e vai espalhando a resina sobre o tecido.
Sempre observar se ficou regiões sem resina, tá? Eu venho com a segunda camada, coloco em posição, solto ela e eu venho com a aplicação da resina. Feita a impregnação do material com a resina epóxi, nós vamos montar a bolsa de vácuo, né? Então, o primeiro material utilizado é colocar o filme perfurado sobre o laminado, a fim de que ele proteja todo o laminado contra o restante dos materiais de bolsa de vácuo que a gente vai montar. Sempre, pessoal, deixar o mais esticado possível o plástico para que a gente não tenha nenhuma imperfeição na superfície, tá ok? Pessoal, nessa etapa vocês já podem tirar, tá, a luva, a fim de que você já não vai ter contato direto com a resina, que ela é nociva, a gente possa ter algum problema de saúde, enfim, algum tipo de contaminação. Agora, pessoal, nós vamos colocar a manta canalizadora sobre o laminado e o filme perfurado, tá? Ela serve para duas coisas. Uma, para absorver um pouco da resina, que é o excesso do material que a gente tem, da resina aplicada ao laminado. E a outra é para canalizar o vácuo em toda a superfície do laminado, a fim de que a gente tenha uma boa compactação na peça. É legal também, pessoal, depois de posicionar esses materiais, com uma fita selante, você vir e travar os materiais no molde, a fim de quando você coloque. Quando a gente usa processos em autoclave, você pode ter o deslocamento dos materiais com a pressão, tá? E na hora que a gente puxa o vácuo, também esses materiais eles podem se deslocar. Uma ou duas fitas já está ótimo na posição aqui, fixando os materiais no molde. Nesse momento, pessoal, eu também utilizo o bico de vácuo, tá? Que é justamente para injetar pressão na minha bolsa de vácuo. Numa região fora do laminado e sobre a manta canalizadora, eu coloco a arruela do bico de vácuo. Pessoal, essa aqui é uma etapa muito importante, porque se eu colocar o bico de vácuo sobre o laminado, eu vou marcar todo o meu laminado e vou acabar perdendo a peça. Se eu coloco fora do feltro, fora da manta, eu não tenho a canalização do ar, ou seja, nessa região de bico de vácuo eu vou estrangular o vácuo, ou seja, o vácuo não vai ter pressão nas demais regiões da peça. Tá? Colocado o bico de vácuo, eu venho com uma fita, prendo a arruela sobre a manta, ok? A minha fita selante, pessoal, o recomendado é que você tire aqui, ó, somente o papel nas bordas da fita selante, que no caso é o nosso bambam, tá? Vamos tirar. Eu deixo somente as pontas expostas para eu vir com o meu filme de bolsa final. Isso aqui é um processo um pouco mais demorado, que é o fechamento da bolsa de vácuo. E eu pego o vacuum bag e eu distribuo de forma igual para ambos os lados. E eu venho aqui na extremidade do filme e eu posiciono no bambam, na fita selante. Pessoal, numa outra etapa do processo, eu disse que existe várias configurações de bolsa de vácuo, tá? Na geometria do meu molde, e para a peça que eu laminei aqui como tutorial, eu poderia fazer uma bolsa reta, tá? Que garantiria para mim uma superfície totalmente lisa, e o que não inibe também eu ter uma superfície assim, com uma bolsa com rugas. Mas a ideia aqui é mostrar para vocês essa opção de fazer a ruga. Por quê? No projeto de vocês, não é uma placa totalmente plana, então vocês vão ter que fazer dessa maneira. E assim, eu posso mostrar a melhor distribuição do plástico e como fazer a ruga
na bolsa de vácuo. Então, pessoal, aí nós removemos aqui o papel, né, a proteção da fita selante, e a gente já vai montando a nossa bolsa aqui, fazendo as rugas nas posições em que a gente deseja na bolsa de vácuo, tá? Então, vamos aqui. Deixamos uma ruga aqui, vamos tirar esse papel. Com o auxílio do estilete, tomar bastante cuidado com o filme, tá, pessoal? Mas esses eventos acontecem. E aí eu vou tirar o papel que ficou aqui. Tá. Então veja, pessoal, nós distribuímos 4 rugas, tá? Deixamos no centro da peça essas rugas onde a gente vai ter uma melhor compactação, uma pressão maior em determinadas regiões da peça. Uma coisa legal de salientar é, sempre nas regiões de ruga a gente tem a exerção de uma pressão maior na bolsa de vácuo, tá? Então quando a gente tem peças que tem um raio muito agudo, o que nós fazemos? A gente alivia o material de proteção do laminado naquela região, faz um overlap com o material e a gente insere uma ruga naquela região. Então a gente faz com que aquele raio onde tem a menor atuação de pressão, porque a gente pode estrangular na bolsa de vácuo a atuação dele, a gente com a ruga a gente força uma pressão maior naquela região e a gente obtém uma maior compactação nas regiões de raio da peça. Pessoal, a própria ruga vai mostrar pra gente o tamanho do bambam que a gente precisa cortar, tá? Então eu venho aqui, eu coloco. Isso é uma etapa super simples. Eu corto um excesso de bambam aqui na ruga. E aí eu faço o quê? Eu tiro a ponta desse bambam, tá? Eu exponho ele, tá? Eu solto apenas um lado da ruga, pessoal. E aí eu venho e coloco ele aqui na bolsa. Coloquei, eu vou ter o tecido aqui, ó, o papel em contato com outro bambam. Eu desço o plástico aqui na ruga e eu volto. Quando eu volto, vocês percebem que aquela sobra que eu deixei de bambam aqui, automaticamente ela sobra em cima, para que eu faça o meu fechamento. Eu aperto aqui, eu puxo o excedente de papel, e aí eu tenho que tomar cuidado para que não tenha contato direto aqui. Com a mão, eu pressiono o plástico no bambam, fazendo o fechamento nessa região. Com a mão você pressiona. E assim, pessoal, é para todas as rugas. Bom, pessoal, aí aqui feito todas as rugas, né? Vocês podem ver que elas todas estão fechadas. A gente vai colocar o nosso bico de vácuo, tá? Como que eu faço? Isso é bem pessoal, mas existem diversas formas para que você rompa a bolsa de vácuo. O ideal é que você estique o plástico sobre o bico de vácuo e aí você venha com o próprio bico e tente rosquear. Fazendo esse movimento, você vai romper o plástico. E aí vocês vêm aqui com a ajuda de um estilete, sempre com cuidado para não danificar a bolsa, vocês tiram o material. Qual a importância de tirar esse plástico que sobrou? Se ele ficar aqui, ele pode subir e entupir o nosso bico de vácuo e eu não tenho mais ação na bolsa de vácuo e aí eu vou ter diversos problemas, tá? Então tomem muito cuidado, certifiquem sempre que vocês tiraram esse plástico. Estica, vocês vêm, rosqueio, tá? E aí a gente aplica o vácuo na peça. É sempre importante nessa etapa você não aplicar o vácuo totalmente, sempre dosando ele, a fim que você possa distribuir o vácuo, o plástico, perdão, da melhor forma possível sobre o laminado. Então você vai vendo que ele vai aplicando pressão, aí você remove a mangueira
E aí você faz a melhor distribuição do vácuo. Aqui, pessoal, é sempre aquilo que a gente fala de configuração de produto ou até mesmo de bolsa de vácuo, tá? Sempre a sua bolsa de vácuo, ela vai acompanhar a proposta do teu produto. Existem produtos no qual a gente precisa de uma superfície totalmente acabada e lisa e a gente usa um contramolde, tá? Quando eu tenho um contramolde, eu faço a melhor distribuição do plástico a fim de que não haja estrangulamento e eu tenho uma pressão uniforme sobre o laminado, tá? No nosso caso, como a gente não tem, e acho que é o caso de vocês no projeto da universidade, sempre tomem cuidado com as rugas que vão ficar e com o excesso de material, de plástico que vai ficar sobre o laminado. Por quê? As rugas geradas a partir da distribuição do plástico sobre o laminado podem influenciar na hora da aplicação da carga sobre a viga. E aí eu volto a aplicar vácuo. Aplicou o vácuo, vocês veem que a gente sempre vem apertando o bambam e a gente sempre vai escutando, ver se não tem nenhum tipo de vazamento antes da gente usar o nosso vacômetro. Feito isso, eu venho aqui do último torque, tá? Pego um pedaço do bambam, da fita selante, removo a proteção e aí eu faço uma dobra nele. Eu vou selar toda a parte de baixo do bico. Então, eu venho. Ó. Observem como fica bem travado. Feito a bolsa de vácuo, pessoal, a ideia é o quê? Que não haja nenhum tipo de vazamento na bolsa. E aí, para isso, você pode garantir de duas formas. Ou você deixa a bomba de vácuo ligada constantemente até que o processo, até que a sua peça esteja totalmente curada, ou você pode fazer uma proteção exclusiva na ponta do bico de vácuo a partir de uma proteção feita com o próprio filme, vacuum bag, e com o bambam. Vou aplicar ao bico para vocês verem como é que fica. Você coloca aqui na região de baixo e aí você vai travando ela. Então, você colocou aqui, veja que a gente vai inibir qualquer tipo de vazamento na bolsa de vácuo. Bom, pessoal, foi isso. Essas são as dicas práticas desse projeto. Um abraço e boa sorte a todos no trabalho.